Hoje é dia 28 de julho de 2025, sejam muito bem-vindos aqui ao Fala Pedro, programa que é um editorial estendido e também um giro de notícias para vocês ficarem bem inteirados, com vídeos, com informação, com opinião, com muita coisa importante, em que a gente está num ritmo de espera, né, gente? A gente está num ritmo de expectativa. A gente pode aguardar, sim, notícias muito ruins com o tarifaço do Donald Trump. E o Reinaldo Azevedo coloca muito bem na coluna dele, nos vídeos que ele tem feito para o UOL, que é o seguinte: o Flávio Bolsonaro e ainda mais o Eduardo Bolsonaro, que agora entrou em rota de colisão com Nicolas, Tarcísio e Ratinho Júnior, os filhos Eduardo e Flávio Bolsonaro estão lambendo os pés de Donald Trump. Estão submissos aos interesses do império, estão na esperança de que tempos piores virão. E pegando a informação que eu desenvolvi na minha iniciação científica, quando eu pesquisei a carreira jornalística do escritor Albert Camus, que foi o primeiro Nobel africano a ser reconhecido, franco-argelino, na verdade, né, mas foi reconhecido como literatura no mundo todo. Em tempos de guerra, gente, em tempos de conflito, em tempos de desentendimento, em tempos de caos geopolítico, o jornalismo tem que ser contra a guerra, tá? Não me venham com essa história de que é melhor o Trump escalar esse conflito, que é melhor o Trump sancionar o Brasil, que é melhor o Trump vir com tudo para cima do Brasil, porque a gente está falando de um império dentro do regime capitalista. As pessoas que estão advogando que é melhor o Trump escalar, direta ou indiretamente, vocês estarão do lado de Eduardo Bolsonaro, que é o lugar onde eu não quero estar. Eu não quero estar. Eu nunca vi uma pessoa tão servil ao interesse de um governo estrangeiro. Os Estados Unidos, sem causa justa, sem nenhuma razão, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma ponderação, está sugerindo retalhar o Brasil, está sugerindo retalhar a nossa economia, está sugerindo atacar as nossas riquezas naturais, está sugerindo atacar o nosso posicionamento geopolítico, está sugerindo atacar um vizinho, para propagar uma ideologia extremista que vai contra qualquer evolução humana. O Trump quer a Idade Média nas Américas. O Trump quer o retrocesso, quer as trevas, quer o controle da nossa ideologia, quer o controle de corações e mentes, quer o controle de tudo que a gente construiu na nossa história e os avanços que nós tivemos do governo Lula. Nós saímos, notícia de hoje, notícia dessa semana, nós saímos do mapa da fome e o imperialismo estadunidense está atacando esse país, porque para eles o Brasil não pode se desenvolver, para eles o Brasil não pode evoluir. Para eles, o Brasil não pode tomar o seu curso natural de ter uma soberania popular, de ter uma soberania econômica, de ter uma soberania social. É um absurdo o que está acontecendo e nós não podemos advogar pela guerra, nós não podemos advogar pelo conflito. Nós temos que ter negociação. O Trump tem que recuar. Tem que haver uma pressão dentro dos Estados Unidos, inclusive, para isso. O Trump que botou o ICE para expulsar os imigrantes ilegais, que está tocando uma balbúrdia, que vai transformar aquele país numa guerra civil, agora voltou os seus canhões para a nossa nação. É um absurdo isso. E é o retrato de uma extrema-direita precisa ser combatida, como estavam errados todos os analistas que falaram que os Estados Unidos ficaria melhor com uma reeleição do Trump e não com uma eleição da Câmara. Eu não estou dizendo que a Câmara é santa, não estou dizendo que o Partido Democrata é santo. Mas olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Voltaram-se contra nós. E se Bolsonaro tivesse ganhado a sua reeleição, nós estaríamos de joelhos, nós estaríamos entregando os nossos recursos naturais, nós estaríamos queimando tudo. Que é o que esses caras fazem. Esses caras querem colonizar o Brasil, esses caras querem destruir a América Latina, esses caras querem destruir a esperança de um futuro melhor. Eles querem tostar as nossas esperanças, eles querem tostar as nossas perspectivas. Eles não gostam de nós.
Eles não gostam de nada que seja igual ao país deles. Como o Lula falou, os Estados Unidos pensam nos Estados Unidos em primeiro lugar, em segundo lugar nos Estados Unidos, em terceiro lugar nos Estados Unidos, em quarto lugar nos Estados Unidos, em quinto lugar nos Estados Unidos. Eles pensam no seu prazer imediato. Eles são pornográficos. É horrível o que o Trump está fazendo. É horrível, é uma declaração de guerra. É uma internacional fascista, como diz o André Filos aqui. Não era a teoria da conspiração, coisa nenhuma. Isso estava sendo organizado, isso estava organizado nas teorias terraplanistas, na negação da vacina, nos 700 mil mortos da pandemia. 700 mortos da pandemia, culpa de cada um deles. De cada um deles. A gente não pode deixar isso escalar. Isso está ganhando contornos dramáticos. Com uma coluna do Lorival Santana da CNN Brasil no final de semana. E eu não confio na CNN. Eu não confio na CNN, mas o Lorival é um repórter experimentado. E a mensagem dele é curta e grossa. Os Estados Unidos podem sancionar todos, quase todos os integrantes do governo Lula. Não é só o Supremo Tribunal Federal, é o governo. Eles vão tirar a embaixadora do Brasil. Tem um corte no Meteoro que eu acabei de gravar, daqui a pouco eu vou mostrar eles para vocês. Mas nós corremos o risco de se escalar para uma coisa que nós não podemos prever. E não adianta, é evidente, não vou recriminar aqui. Vocês podem rir à vontade dos memes, dos vampetados, a gente tem que ter o bom humor, a gente tem que ter jogo de cintura, a gente tem que ter um certo salamaleque, a gente tem que ser esperto, a gente tem que usar os memes, a gente tem que usar a nossa desenvoltura digital, mas o que está acontecendo é sério, gente. Ameaça a nossa soberania. Cadê a China? Cadê a França? Os países têm que ser solidários com o Brasil nesse momento. A gente não pode deixar isso escalar. A gente não pode deixar isso chegar em outro nível. A gente não pode deixar isso se tornar realidade. É um apelo que eu faço. É um apelo que eu faço. É muito triste isso, gente. É muito triste isso. E não pode dar ruim. Entendam. Quando Camus era jornalista num jornal clandestino de esquerda, na Segunda Guerra Mundial, ele dizia em editoriais da publicação que ele trabalhava: nós temos que repudiar a bomba atômica. Nós temos que repudiar a violência imperialista. Nós temos que repudiar o risco da guerra nuclear, a guerra total. Nós não podemos flertar com esse tipo de coisa. O planeta já está em aquecimento global, já está ameaçando a nossa espécie. E nós vamos criar outro conflito? Nós vamos criar outro desequilíbrio? É disso que está sendo falado aqui. É sobre isso que eu estou colocando as minhas questões. A gente vai deixar escalar para um conflito? Se a gente vai deixar escalar para uma guerra? Sabe, gente, acabou a brincadeira. O assunto ficou muito sério agora. Um presidente dos Estados Unidos foi para cima de um juiz. Foi para cima de um juiz da Suprema Corte. Aonde isso é razoável? Aonde isso é normal? E meu apelo também é para os bolsonaristas que eventualmente caem aqui. Não que eu vá mudar a cabeça de vocês, mas tenham alguma humanidade. Tenham alguma humanidade na persona de vocês. É o país de vocês, não é o meu país. É a pátria de vocês. A esquerda é o verdadeiro patriota dessa história. Nós somos contra o golpe da Dilma. Nós somos a favor dos povos originários. Nós somos a favor da cultura popular. Nós somos a favor de Zumbi. Nós somos a favor dos reprimidos, das vítimas do racismo, da LGBTfobia, dos preconceitos. Que absurdo, gente. Que absurdo. Entreguistas, nojentos,
vermes, estão lá negociando com os Estados Unidos para depredar o seu país, para depredar a sua nação. Não é mais bandeira verde e amarela. É um pingo de amor próprio. Amor a quem você é, a língua que você aprende, o lugar onde você nasceu. Lesa pátrias. Nojentos. Traidores da nação. Golpistas. Fizeram 8 de janeiro em 23 e podem fazer qualquer coisa. A chave é o e-mail, tá? folhademocrata@gmail.com. Vou mandar aqui para vocês contribuírem. Importante vocês contribuírem, tá, gente? Porque a ajuda de vocês ajuda a manter programas como esse e muitos mais. O Pix é esse aqui, folhademocrata@gmail.com. Nossa meta é R$200, como sempre. Mas é isso! Amor à sua terra, amor ao lugar onde você nasceu, amor à sua mãe, ao seu pai. Amor às suas crenças. É um absurdo isso, gente. Nós vivemos numa era em que as pessoas estão tentando criar a Idade Média pelos Estados Unidos. Estão querendo criar regime nazi nos Estados Unidos. Estão corrompendo a religião, estão corrompendo a cultura. O sonho do Olavo de Carvalho está virando realidade. E nós elegemos Lula ainda por cima. Nós ainda temos Lula. Nós ainda temos o Partido dos Trabalhadores. Nós ainda temos o Partido Socialismo e Liberdade. Nós temos ainda o PDT. Nós temos ainda a Rede. E mesmo assim, eles estão avançando no pesadelo. Eles estão fazendo terrorismo conosco. Eles querem colocar nós contra nós mesmos. E ano que vem nós temos que ter uma concordância. Tem que ser o Lula. Pela 4ª vez. Tem que ter deputado de esquerda. Que ainda é algo que a gente está devendo. Tem que ter Senado progressista. É a luta do certo contra errado, diz a Regina Vieira. Nunca foi tão fácil escolher um lado nesse momento. Você não precisa ser de esquerda, você não precisa ser de direita. Você só precisa ter um pingo de vergonha na cara, que é o que esse Eduardo Bolsonaro não tem. Nojento, desavergonhado. Odeia o próprio país. Só pensa na porcaria do pai dele. É ridículo, gente. É ridículo isso que está acontecendo. Uma declaração de guerra de um presidente dos Estados Unidos. O Lula tem que negociar. O Mauro Vieira está nos Estados Unidos agora. É desesperador essa situação. Nós precisamos recuperar a nossa economia e os Estados Unidos estão impondo um tarifaço e podem propor algo pior. Eu tenho falado, inclusive, nos bastidores, tenho sido até um pouco duro. Não caiam nas cascas de banana da extrema-direita. Leiam além das notícias. A quem interessa noticiar tal coisa? O Metrópolis. O filho do dono é casado com a advogada da Carla Zambelli. O filho do dono é casado com a advogada da Zambelli. E vocês acham que não tem nada a ver? A CNN Brasil que eu estou repercutindo aqui, eu pensei 1 milhão de vezes antes de repercutir para ver se tinha algum fundo de verdade na história. E quando o Jamil Chad, esse sim progressista, noticiou que a CIA tá de olho, é óbvio que tem um fundo de verdade. Só que a gente tem que ser esperto, tem que ser safo. Não pode falar qualquer coisa, não pode repercutir qualquer coisa. Nós estamos no governo, vamos agir como se nós tivéssemos vencido a eleição. Sem ingenuidade. Há um ataque à nossa soberania. Hoje de manhã eu tava mais calmo, agora acordou a fúria aqui. Mas é o seguinte, o golpe não acabou. O golpe não vai acabar enquanto nós não nos tocarmos da necessidade de soberania, enquanto o mundo não entender que ele não pode depender dos Estados Unidos. E que nós precisamos de novas potências, nós precisamos de um mundo multipolar, nós precisamos de soberania para todos. Nós temos que defender os povos originários não porque a gente gosta de povo originário, é porque a gente precisa cuidar do planeta. A gente precisa cuidar do nosso meio.
Lógica! O que nos falta é lógica. Sobram emoções. Sobram emoções. E as emoções não genuínas. A emoção que a gente tem que cultivar é a empatia. Não é o belicismo. Não é o ódio. Nós temos que aprender a sentir a dor do outro. Nós temos que aprender a ouvir os outros. E não simplesmente falar, repercutir qualquer coisa. Temos que verificar as nossas fontes. Temos que nos criticar o tempo inteiro. Acima de tudo, antes de falar do Lula, antes de falar de qualquer pessoa, pense em você. Como é que nós permitimos chegar a esse ponto? Tem gente fazendo motociata em Santa Catarina, gente. Tem gente indo fazer protesto de rua. Do lado bolsonarista. Eu não tô dizendo que a gente tá derrotado. Não tô dizendo que a gente vai ser derrotado. Não é isso. Mas é pra gente ficar alerta. É pra gente ficar atento. É pra gente reforçar o presidente Lula. E isso não significa não ter críticas ao Lula. Eu continuo tendo críticas ao Lula. Só que você tem que ser consciente. Tudo tem lugar, tudo tem seu preço. E temos que parar de holofotar gente idiota. Uma coisa é o Nicolas, que é um perigo real. Uma coisa é o Bolsonaro, uma coisa é o Eduardo. Mas tem um monte de oportunistas surfando. Até aquele Hélio Lopes. Trouxemos a notícia aqui, a gente não foge de notícia, não tem problema nenhum. Mas entendam, tem oportunista em todos os lugares. E nós temos que falar dos nossos. Temos que parar de ter fogo amigo com a Erika Hilton, temos que parar de ter fogo amigo com Boulos, com Glauber Braga, com a Sâmia Bonfim, com qualquer pessoa que se identifique como esquerda, radical ou não, tanto faz. O problema para mim é a extrema-direita. O problema para mim é o fascismo. Você vê aquele comentário lá, o Lula é neoliberal. Morreu, né? A gente precisa do Lula agora. Que agora tá vindo Trump. Agora tá vindo um perigo maior. E entendam, é mais perigoso a situação que a gente tá vivendo agora. A pessoa falou, pô, nem tem notícia. Porque tá todo mundo apavorado com isso aí, gente. Olha o que eles fizeram em Gaza. Olha o que eles fizeram na Rússia, na Ucrânia, na guerra Ucrânia-Rússia. Eu não quero isso pro meu país. Nós temos que nos unir e os patriotas, verdadeiros patriotas desse país precisam se unir. Os verdadeiros patriotas. Há um risco de guerra. Há um risco de guerra. Não é só tarifaço. Há um risco de sanções mais sérias. O Trump tirou a Rússia do sistema SWIFT. Você sabe o que é sistema SWIFT? É o sistema do dólar. A Rússia sobreviveu porque o Vladimir Putin já estava se preparando a isso. Mas é muito sério, gente. Para o Brasil pode ter uma consequência devastadora. Devastadora. Agora a gente tem que estar no mesmo barco do governo. É muito grave, gente. É muito grave. A gente viu muitas coisas que a gente não esperava ver nesse século. Eu cresci, pelo menos, achando que a gente não teria guerras mundiais. Mas não dá para confiar em mais nada, gente. Não dá para confiar no que tá rolando. Não dá para confiar, não dá para acreditar que tá tudo tranquilo. Porque não está. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.